Olá, turma. Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje é a nossa primeira aula de português do mês de junho, né? Então, dia 2/6, começamos aí o nosso mês de junho. Estamos chegando aí, aproximando do mês final do primeiro semestre, né? Com a graça de Deus, com saúde, e mantendo aí os protocolos, nós venceremos. Bom, então, a aula de hoje será uma realização da leitura e compreensão do texto. É um artigo de opinião que está lá na página 82 do livro de português. Quem já está com o livro já pode acompanhá-lo. E quem não está, eu vou deixando por aqui também. No PDF dá para vocês observarem as páginas e as questões a serem trabalhadas, certo? Então, é um artigo de opinião, está lá na página 82, finalizando na página 83. E vamos também fazer uma análise linguística, observando aqui a concordância nominal. A concordância nominal nada mais é que algumas palavras ou expressões que são usadas em função do substantivo, né? Em função do nome. Então, o substantivo, ele meio que reorganiza as palavras em seu entorno, de acordo com o seu gênero masculino e feminino, né? Ou em número, plural, e singular. Então, a gente vai observar aqui e retomando um pouquinho também das classes de palavras já estudadas, né? O artigo, o adjetivo, e também o numeral. Então, a gente vamos observar aqui ao longo dessa aula. Tem como objetivo compreender o uso de palavras usadas em torno do substantivo. Esse é o nosso principal foco da nossa aula, ok? Então, aqui, ó, o procedimento, vocês vão assistir esse vídeo, né, de apresentação, onde eu vou apresentar o conteúdo. Depois, realizar a leitura com atenção da página 82 e 83 do livro, na qual o texto está inserido. E, em seguida, copiar e resolver as questões de 9, 10 e 11, que inicia na página 83 e 84. Então, já abro o livro aí e já vai na sequência fazendo as ações que eu estou programando por aqui, certo? Qualquer dúvida, aí vocês podem me consultar durante a nossa aula, ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, a respeito do que é essa concordância nominal, né? Para início de conversa. Como eu coloquei há pouco aqui, a concordância nominal nada mais é que a flexão, né? Ou seja, as palavras que vão estar de acordo com o substantivo, de acordo com o nome, em uma frase, né? Em uma sentença. Então, essas palavras são as classes que nós já estudamos, o artigo, né? Que é usado para designar, masculino e feminino a palavra, os adjetivos que qualificam, então se ele qualifica o substantivo, ele vai estar usado assim, em função do mesmo, né? Então, determinar como plural e etc. O numeral também, essas classes, elas são chamadas de determinantes, né? São chamadas de determinantes do substantivo, porque elas são usadas em função do mesmo, ok? Então, vamos conceituar um pouquinho. Essa aqui, pessoal, esse conceito aqui em azul, vocês têm no livro lá na página 81, certo? Então, se você quiser ler com frequência melhor, vocês podem acompanhar essa parte que eu retirei lá da página 81. Então, como você pode perceber, os artigos e adjetivos também sofrem flexões quando o substantivo que acompanha flexionou em gênero e número, ou seja, eles são usados em função do substantivo. Então, se eu tenho um substantivo do gênero masculino, é óbvio que os artigos e os adjetivos eles vão ser usados para concordar também em gênero, né? E em número, quando o substantivo ele é usado no plural ou no singular, os artigos e os adjetivos eles são também usados no plural para acompanhar. Então, isso acontece porque as palavras que acompanham o substantivo podem modificá-lo ou caracterizá-lo. Elas devem flexionar em gênero e número para concordar com ele. Mais ou menos o que eu estou acabando de colocar para vocês, né? A isso, nós damos o nome de concordância nominal, ok? Então, concordância nominal é justamente a flexão, né, de gênero e número das palavras em torno do substantivo.
Então, as palavras que acompanham o substantivo, ela pode modificá-lo, como artigo, adjetivo, numeral. São chamadas de determinantes. Vamos aqui a alguns exemplos. Cazuza fez novos amigos no primeiro dia de aula. Então, veja aqui, pessoal. Cazuza fez. Então, eu tenho aqui a palavrinha novos, que está sendo usada para concordar com amigos, né? Então, novos amigos. Amigos está aqui no plural, masculino plural. Então, novos também eu vou colocar aqui como masculino plural. No primeiro dia de aula. Então, primeiro aqui é o numeral, está concordando com a palavra dia, né? Primeiro dia. Cazuza fez novas amizades nas primeiras aulas do dia. Veja aqui como as palavras em negrito estão sendo usadas em função dos substantivos na qual ele está fazendo referência, né? Cazuza fez, então, amizades, como eu tenho aqui feminino plural, né? Então, novas, o adjetivo vai flexionar para feminino plural. Nas primeiras, então, aulas, eu tenho aqui feminino plural. Então, o numeral primeiras, né? Bem como os artigos aqui, as, né? Com a flexão do artigo e a preposição em, que fica nas, eu vou colocar também no feminino plural. E do dia, eu tenho aqui o artigo o para concordar com o substantivo dia, no singular masculino. Então, veja que são palavras que são usadas em função do nome, né? Em função do substantivo. Isso é o que nós chamamos de concordância nominal, ok? Muda-se o substantivo, há uma necessidade de mudar também o artigo, o numeral e os adjetivos da frase, ok? Então, bora descer mais um pouquinho aqui. Observe que os determinantes concordam em gênero e número, como eu coloquei para vocês, com o substantivo a qual se refere. Porém, os numerais nem sempre irão se alterar para concordar com o substantivo. Cazuza fez 4 amigos. Cazuza fez 4 amigas. Então, aqui eu tenho uma variação enquanto ao numeral, ok? O numeral cardinal não sofreu flexão com alteração de gênero e número do substantivo que acompanha. Isso aqui são algumas exceções, né? Bom, pessoal, o texto, deixa eu só descer um pouquinho. Esse é o artigo que vai estar lá na página, deixa eu ver aqui no meu livro físico. Na página 82, certo? Eu trouxe aqui o recorte do texto por aqui, bem como as questões também a serem trabalhadas, ok? Então, vocês vão ler com atenção, após escutar aqui a leitura, vocês vão fazer a leitura com atenção, copiar as questões que eu indiquei, né, a 9, 10 e 11, e resolvê-lo, certo? Por que temos que acordar cedo para ir à escola? As escolas seguem um horário comercial. É ótimo para os pais, mas péssimo para os alunos. A ciência já provou que o ritmo dos adolescentes é outro. Por Matheus Vieira, né? Em 4 de julho de 2018. Foi publicado. Então, aqui é um artigo que foi publicado na revista, acho que vai estar aqui no final. Por que o sistema de ensino foi regulado para se ajustar ao horário comercial, facilitando a vida dos pais? Mas esse hábito não é nada saudável. A ciência já provou que o adolescente tem outro ritmo de sono. Ele naturalmente vai dormir mais tarde e precisa de, no mínimo, 8 horas de descanso. Isso significa que a escola deveria começar, no mínimo, às 8h30. No mundo perfeito, entre as 9 e 10. Enquanto isso não acontece, jovens têm sua capacidade de aprendizado, seu crescimento e sua estabilidade emocional seriamente afetada, segundo estudos de pesquisa, né? Várias escolas de 44 dos 50 estados dos Estados Unidos já mudaram o horário das aulas, das 7h30 para 8h30, com melhoras expressivas no rendimento e na alimentação dos alunos. No comando da FAIT, da Geórgia, os acidentes de carro entre jovens de 16 a 18 anos caíram 16%. Na St. George's School, em Medton Ridge, Islândia, o total de estudantes sonolentos caiu 49% para 20%. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, pessoal, os jovens, né, a habilitação você tira a partir dos 16 anos, né, que aqui no Brasil
só é permitido com a maioridade, a partir dos 18, ok? Lá desde os 16 anos você pode tirar a carteira de habilitação. O ritmo deles é outro. Um adolescente só começa a liberar o hormônio do sono, a melatonina, a partir das 23 horas. 2 horas depois do horário padrão de adultos e crianças. A produção só é interrompida a partir das 8 horas, ou seja, se ele acorda às 6 para ir à escola, serão pelo menos 2 horas com o cérebro sonâmbulo, sem prestar atenção. É o equivalente a despertar um adulto às 4 horas para ir trabalhar. Para piorar, muitos adolescentes usam celulares ou computadores antes de dormir. Só que esses aparelhos emitem luz azul, parente da ultravioleta, irradiada pelo sol, e isso desregula a liberação da melatonina, já que ela é estimulada pela escuridão noturna. Especialistas recomendam deixar esse eletrônico de lado, pelo menos 2 horas antes de ir para a cama. Problemas ao dormir afetam o rendimento escolar, porque ao longo das 5 fases do sono, o cérebro paneira predizado do dia, armazenando previsoriamente o hipocampo. Dados inúteis são eliminados e os importantes vão para o córtex, que é a parte do cérebro. As informações complexas e de maior esforço lógico, como a matemática, são fixadas na 5ª fase, quando a gente sonha. O hormônio responsável pelo ganho de altura e peso estável na adolescência, o GH, é liberado principalmente na 3ª e 4ª fase do sono. A instabilidade do descanso pode diminuir as dosagens hormonais necessárias para um crescimento saudável. E no caso dos jovens marombas, o GH é extremamente importante para a recuperação e ganho muscular. Então, ter uma boa noite de sono é muito importante, né? Então, é não virar a noite olhando celulares, né? Principalmente com besteira, que não é nada que agrega o conhecimento, né? Esse aqui é um texto de Matheus Vieira, que é intitulado Por que temos que acordar cedo para ir à escola, publicado na revista Mundo Estranho, em São Paulo, né? Em 20 de abril de 2018. Bacana aqui, né? A gente sabe que a noite mal dormida, ela é irrecuperável. Mas para a criança, para o adolescente que está em fase de desenvolvimento, é mais prejudicial ainda, né? Então, a ideia é, se a gente precisa acordar cedo, tem que dormir também mais cedo. É essa a lógica, né? Essa é a minha opinião. Bom, aqui, pessoal, a atividade, como eu falei, é a questão 9, 10 e 11, certo? A questão 9 e 10, ela está lá na página 83, e a questão 11, ela vai estar lá na página 84. Vocês podem colocar aí como sua primeira, segunda e terceira questão, ok? A atividade fica com 3 questões. Bem interessante, ok? Então, vamos lá. Observando por aqui, a 9, né? Ela vai observar o seguinte. Releia o trecho a seguir, extraído do texto. Então, aqui está um quadrinho. Bom vocês anotarem que fica bem bacana, certo? Várias escolas de 44 dos 50 estados dos Estados Unidos já mudaram o horário das aulas de 7h30 para 8h30, com melhora expressiva no rendimento da alimentação. As alternativas A e B aqui sobre esse trecho. O que é que vai pedir aqui na letra A? Reescreva esse trecho substituindo os números destacados pelos números cardinais correspondentes. Ou seja, você vai reescrever a frase e utilizar aqui, em vez de número, o número por extenso, certo? Então, aqui vocês vão escrever, em vez de colocar o numeral, vocês vão escrever por extenso, ok? 44 dos 50. Então, ou seja, vai reescrever aqui usando o numeral por extenso, ok? Essa letra B, qual a importância dos dados numéricos apresentados no trecho? Ó, pessoal, quando eu tenho um dado numérico, né, uma pesquisa, então é interessante porque o deixa com mais veracidade, né? O texto fica com a verdade. Então, a importância desses dados aí é mostrar uma veracidade, ok? Dentro desse contexto que vocês considerar.
Essa questão 10 aí, ó, releia mais um trecho. Então, vamos observar principalmente essas palavras que estão em destaque nessa questão 10. Olha só. As escolas seguem um horário comercial. É ótimo para os pais, mas péssimo para os alunos. A ciência já provou que o ritmo dos adolescentes é outro. Então, vamos atentar aqui às palavrinhas que estão usadas em destaque, que é escolas, pais, alunos e adolescentes. A letra A ele vai pedir o seguinte, ó. Caso o autor quisesse escrever esse trecho da notícia empregando os substantivos destacados no singular, como ele seria escrito? Pronto, então imaginemos aqui se escola fosse escola, pais fosse pai, alunos fosse aluno, adolescentes fosse adolescente. Então, vocês reescrevem essa letra A, porém fazendo as adaptações das palavras que estão em negrito para o singular, e vocês vão verificar quais são as necessidades que mudam em relação às outras ao redor, né? As classes que são determinantes aqui. O exemplo aqui, ó, as escolas. Então, aqui, se eu colocar escola, obviamente eu vou ter que mudar o artigo para o singular. Então, vai ficar a escola. É ótimo para os pais. Se eu for trocar aqui pais por pai, então vai ficar é ótimo para o pai. E aí, sucessivamente, ok? Vocês vão fazer essas mudanças que é necessário ocorrer em função da mudança no substantivo, ok? A letra B. Leia a frase que você escreveu e observe quais palavras foram alteradas, além do substantivo. Por que isso foi necessário fazer alterações nessas palavras? Pronto, aí vocês vão... Aqui ele está respondendo quais são as palavras que foram alteradas. Então, vocês vão retirar as palavras que foram alteradas e dizer por que foi necessário. Justamente o que eu estou colocando, né? Porque elas são usadas em função do substantivo, em função dos nomes, ok? Essa 11ª, que vai estar lá na página 84 do livro, elas contêm a A, B e C, né? Então, vocês vão observar com atenção. E ela pede o seguinte, ó, reescreva os trechos a seguir, substituindo os substantivos destacados pelos substantivos que estão entre parênteses, né? Faça as adaptações necessárias para garantir a concordância. Então, olha só. Aqui nós temos na letra A a palavra dados, né? Mesma coisa de estatística. E aqui nós temos a palavra informações. Então, nós vamos trocar aqui. Ó. Vocês vão reescrever e vai trocar a palavra dados por informações, fazendo as adaptações necessárias, ok? Então, informações aí inúteis são... Vai ver o que é que precisa mudar, ok, pessoal? Ou seja, vai ter palavras que vai ser usada em função do substantivo informações que vocês vão trocar aqui no lugar da palavra dados. Aí aqui a letra B, ó. As informações complexas de maior esforço lógico, como a matemática, são fixadas na 5ª fase, quando a gente sonha. Então, agora vocês trocam informações por dados. E vocês vão perceber o que é que precisa fazer de mudança, certo? A letra C. O hormônio responsável pelo ganho de altura e pela estável na adolescência, peso estável na adolescência, o GH, é liberado principalmente na 3ª e 4ª fase do sono. Aí vocês vão trocar aqui fases por estágios. E aí vocês vão ver o que é que precisa mudar, ok? É essa a lógica. Então, assim, vocês viram que a atividade de hoje é muito de reescrita. Então, vocês, ao escrever a questão, a alternativa, vocês sabem mais ou menos quantas linhas vocês irão deixar para resolver, né? O tanto de linha que levar para copiar a questão, você leva também para copiar a resposta. Outra coisa, pessoal, eu dou o dia todinho para vocês fazerem. Vocês podem mandar até às 5 horas. Então, não me venha entregar só resposta, não, certo? Vocês têm aí o dia todinho para fazer a atividade do professor João Neto, tirar as dúvidas. Então, ó, copia 3 questões, copia as questões, colocando a data, colocando um cabeçalho legal, coloca o nome, né? Copia de preferência de caneta, resolve com lápis. E aí não me venha entregar apenas resposta, que aí é falta também de compromisso, ok? Então, valeu, é isso, um abraço. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo? Fiquem com Deus.